Olá pessoal, tudo bem? Vamos à nossa aula de filosofia. Hoje nós faremos a conclusão do assunto do vídeo passado que a gente começou a falar sobre o Spinoza, mais um filósofo. E aí a gente estava conversando sobre a teoria dele e lá no resumo que eu coloquei para vocês tem os 3 gêneros do conhecimento que ele desenvolveu bem. O primeiro gênero do conhecimento ele diz assim: existe um conhecimento que é por experiência vaga. Por exemplo, eu sei que o fogo queima, mas não sendo eu um especialista nesse assunto, o conhecimento que eu tenho é muito vago. Eu sei que eu tenho X de idade, 20, 40, 2, 50. Mas como é que eu sei disso? Bom, alguém um dia disse que eu nasci no dia tal, no mês tal, no ano tal, e isso trouxe esse conhecimento para mim. Isso ele chama de gênero do conhecimento. É um modo de existência passivo, pois o homem está separado daquilo que pode. É o poder da imaginação. Quando o homem imagina, ele age de acordo com os efeitos, ordem dos efeitos. A partir dos encontros, só conheço os efeitos. Só posso contar uma história a partir do momento em que eu passo por ela, em que eu vivo aquela história. Por exemplo, se alguém me perguntasse como é uma festa de aniversário, eu saberia descrever por quê. Pelas festas de aniversário que eu já passei. Então, a partir dessas experiências, eu entendo o efeito disso na minha vida. Tudo isso ele relatou no livro dele, Ética, que a gente estudou semana passada. E esse livro só foi lançado após a morte do Spinoza. Se você não está lembrando bem quem é esse Spinoza, é um filósofo, ele era judeu, ele foi excomungado pela Igreja Católica, ele foi excomungado pelo judaísmo, ele não foi aceito em nenhum tipo de religião pelas ideias dele, morreu muito cedo por ter uma doença muito séria no pulmão. Essa doença foi decorrente, muitos médicos dizem, porque ele exercia a função de limpador de lentes. Então toda aquela fuligem, né, aquela poluição que saía das lentes, ele foi aspirando aquilo foi indo para os pulmões dele e ele adquiriu essa doença. Segundo gênero do conhecimento, segundo Spinoza, é o conhecimento pela razão. É um conhecimento adequado. Todas as coisas estão em relação entre si. O homem passa a conhecer as causas dos efeitos resultantes desses encontros. Eu passo a saber porque o fogo queima. Eu vou procurar pela razão a causa do fogo queimar. A gente viu isso semana passada. Isso aqui é só uma revisão do que a gente estudou com relação aos estudos e pesquisas desse grande filósofo. Bom, o terceiro gênero do conhecimento fala do quê? É a ordem das essências. Conheço as essências singulares que se exprimem nas relações. Ele diz o quê? Que o homem compreende as coisas como graus intensivos, como graus de potência. Por exemplo, você é um grau de potência da potência infinita da natureza. Ao entender a essência, se chega à beatitude, que é a condição do homem em harmonia com a natureza. Ele era um panteísta. O que é um panteísta? É aquele que diz que tudo é Deus. Tantas coisas boas, Deus. Tantas coisas ruins, Deus. Essa era a concepção de Spinoza. Bom, finalizando aí, trazendo para a nossa vida cotidiana, o dia a dia. É, estudando sobre a vida desse filósofo, talvez você me diga, mas o que eu posso aprender com esse cara? O que os estudos dele podem trazer para mim? Vamos lá. Ninguém nasce racional, segundo ele, tá, gente? Menos ainda intuitivo. Vivemos imersos na imaginação. Como a imaginação está em sintonia com os afetos, ele fala muito sobre isso, ela é que diz se o encontro é bom ou mal para você. Para vencer o medo, é preciso substituir a tristeza pela alegria. É preciso perseverar na vida promovendo os bons encontros. Com isso, pensamos na liberdade, que é justamente a possibilidade de você exprimir a sua potência.
é vencer o medo, as superstições e as imaginações. Só me torno livre, segundo ele, quando eu presido a ação, quando conheço as causas, isto é, quando me torno ativo. Ser livre é agir com o conhecimento das causas. E para você, o que é ser livre? Já pensou nisso? Já definiu isso para você? Já viu bem o que isso pode te causar? Qual é o verdadeiro efeito? Tem efeito? Você vai conseguir nas suas escolhas pela felicidade, pela liberdade, reger, presidir todas as ações e ainda por cima ser responsável por toda a consequência? Pense nisso. Liberdade tem preço. Tchau, gente. Tchau.